Galera, muito bem-vindos aqui a mais um OneCast. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, um amigaço nosso aqui da Primeira Igreja de Bagé de Curitiba, o pastor Charles da Lagoinha aqui de Curitiba. Obrigado por estar conosco aqui também, Charles. Prazer todo meu, que alegria estar aqui contigo. Muito bom. Charles, hoje a gente queria conversar um pouquinho, tá? A gente estava conversando antes de começar a gravar aqui sobre milagres. Eu estava participando de um evento alguns anos atrás, com vários pastores de juventude. E aí o normal, né, com vários pastores, é você sentar e começar a falar sobre estratégia, o que dá certo, o que dá errado, né, tentando pegar umas ideias assim. E aí eu estava sentado, estava junto com o Michel, tinha um pastor de um outro país, e daqui a pouco chegou um pastor, que eu acho que você deve até conhecer, o pastor Eduardo Borges, lá da 8ª Presbiteriana, pastor Jeremias, que é o pastor de jovens lá. E ele já se conhecia fazia tempo, né? Um amigo também, ele chegou e sentou na mesa com a gente, pediu se podia almoçar conosco. Falei, claro, pode. Falou, gente, do que vocês estão falando? Eu nem lembro o que a gente estava falando. A gente comentou, não, estamos falando aqui sobre estratégia, alguma coisa assim, célula, discipulado, sei lá. E ele falou assim, gente, posso sugerir para a gente mudar o assunto? Eu já achei meio ousado, né? Meio diferente, assim. Você é nosso, né? E ele falou assim, pode, não tem problema. Sobre o que você quer falar? Eu quero falar sobre milagres. Eu quero ouvir quais são os milagres que Deus está fazendo lá na igreja de vocês, na vida de vocês. Mas aquele, por mais estranho que foi chegar e fazer isso direto, aquilo fez tão bem para mim, Charles. Falei, cara, que falar de estratégia? Eu quero saber o que Deus está fazendo no meio do povo dele e nos outros lugares também. E ele começou a contar algumas histórias, contou uma história lá que estavam reformando uma igreja, uma congregação, e aí a loja de material tinha fechado porque era final de semana, os voluntários estavam lá, e tinha um monte de brita só, e eles começaram a orar, e o monte de brita não terminava nunca. E eles conseguiram terminar uma laje, uma calçada, e ainda sobrou brita que não tinha condições de ser aquilo lá. Então Deus multiplicou até a brita, né? Aquela história dele. E aí cada um começou a contar algumas histórias, assim, com relação a alguns milagres. A ideia hoje aqui, falando sobre milagre, não é explicar milagre, né? E a gente sabe que milagre não é uma busca em si, mas é, na verdade, uma consequência de um relacionamento, de coisas que podem acontecer na nossa caminhada com o Senhor. Mas a gente queria ouvir hoje aqui, para ser abençoado por você também, quais são os milagres que Deus está fazendo na Lagoinha Curitiba, na tua vida, ou até na Lagoinha mesmo. Né? Que a gente tem aquele milagre, o mar vai se abrir, né? O mar ali em Matinhos, a gente vai andar sobre as águas. Mas nem sempre é só isso, são coisas cotidianas que acontecem na nossa história. E a gente vê, há poucos dias, foi muito interessante. A gente tem um projeto social na Lagoinha, chama Primeiros Passos. E as irmãs, elas costuram, fazem roupas de bebês para dar para as pessoas, os recém-nascidos da igreja. Ou para quem possa ajudar. E elas começaram a orar, a falar, Senhor, essas máquinas nossas são muito velhas, a gente não sabe mexer. E aí, Lucas, eu não sei explicar como chegou até a gente, mas um rapaz até de uma empresa, aqui, eu acho que do Batel, chegou para a gente e falou assim, nós pesquisamos 3 igrejas e gostamos muito do projeto de vocês e queremos doar 2 máquinas. Uau, que legal. Falei, aí falaram comigo. Vocês não conheciam essas pessoas também, né? Pode, assim, eu nunca tive com ele. E ele viu o projeto, eu falei, mas como é que viu esse projeto? Um dia a gente foi no culto, eu vi você falando e tal. E aí, assim, exatamente a mesma máquina que a Dice lá orou junto com a Suzana. Que ela queria já. Ela queria. Ganharam. E aí no dia eu estava lá e elas estavam assim, Charles, um milagre aconteceu. Deus ouviu a nossa oração. Amém. Nossa, então, assim, um milagre na máquina de costura. Que loucura. Que é uma coisa simples de você pensar, porque é uma máquina de costura. Às vezes as pessoas têm uma impressão errada com relação quando a gente fala de milagre, porque é o céu abrir, realmente, o mar também, né? Vira aquela voz do alto para falar com a gente no monte. Mas são coisas até do cotidiano mesmo, às vezes, acontecendo, que vão mudando, né? Tem uma jovem aqui na igreja, há um tempo atrás ela veio conversar comigo, dizendo assim, pastor, minha mãe sempre falou de Jesus para mim, eu já li a Bíblia, ela fala que Deus fala com ela, mas Deus nunca falou comigo. E eu já li a Bíblia e não aguento mais, eu não quero mais ler a Bíblia porque eu tentei entender, tentei ler e nunca consegui perceber que Deus podia falar comigo de verdade. E aí ela veio num culto aqui na igreja
eu estava pregando e o tema da mensagem era o livro que fala. Aí quando ela sentou, eu falei, lá vem mais alguém falar sobre a Bíblia que ela fala com a gente, é Deus falando conosco. Eu falei, de novo, esse aí é o Deus da minha mãe, não é o meu Deus. E aí ela ficou ouvindo o sermão todo, estava aqui na igreja, e falou que no final da mensagem, eu nem lembro, né? Que eu falei assim, olha, e talvez você já tenha lido a Bíblia toda, mas se você não tiver o Espírito Santo de Deus, a partir do momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ele nunca vai falar com você e você nunca vai entender ela completamente. E ela falou, deu um clique, falou, é isso. Se eu não aceitar Jesus, eu não vou conseguir. Naquele culto, ela aceitou Jesus, e esse é um milagre, voltou para casa, abriu a Bíblia e começou a entender coisas que ela nunca tinha entendido antes. Cara, você vê umas histórias, é simples, não é um... milagre da salvação. Exatamente, né? E são tantos... Eu lembro que você estava contando uma outra conversa que a gente teve um tempo atrás, de uma nova igreja que estavam abrindo em Santa Maria, se eu não me engano, até, né... falando um pouquinho antes num culto aqui nosso sobre Ebenezer, num lugar que foi um lugar tão complicado, né, de algo tão horrível que aconteceu no nosso país, com a boate lá, aquela situação toda, e de ver, até de abrir igreja agora lá também, né? E era próximo até, a gente comentava. Próximo, assim, 3 lotes para baixo. De terreno, né? E o pessoal não passava na rua. Você acredita que a rua é uma das principais da cidade. Tem um supermercado grande, ela dá no centro, ela cruza uma avenida central. E aí o Jader, que é o pastor, ele falava assim, pastor, essa rua era deserta, ninguém andava aqui. Nossa. E aí a igreja foi para lá, começaram a fazer culto, as pessoas começaram a ir à igreja e participar da igreja. E à medida que a igreja foi fazendo o seu trabalho, as pessoas voltaram a andar naquelas ruas. Naquela rua. E tem gente que teve perdas que hoje frequenta a igreja. Nossa. Agora a gente está vendo o comércio voltando para a rua, ou seja, um estacionamento, uma loja, já tinha mais uma loja, tudo voltando para a rua naquele lugar. É um milagre que uma igreja proporcionou. Que entende o propósito de Deus, começa a fazer para fazer a coisa acontecer, né? Nossa, muito legal. Linda história aí também, né? Agora, você sabe uma vez, acho que é a segunda vez que eu venho aqui ministrar. A primeira vez foi o ano passado. E há poucos dias agora foi uma moça na igreja, na Lagoinha, ela foi convidada por uma família. E aí, no final do culto, essa família veio me dar um abraço e tudo. Aí essa moça que estava visitando falou assim, eu te conheço. Aí eu falei, tá, mas de onde? Ela falou assim, eu converti quando você estava falando. Eu falei, sério? Mas não foi nessa igreja, foi lá na PIB. Aí ela começou a se emocionar, falou, meu Deus, eu não sabia de onde você era. E aquele dia me marcou. Sim. E hoje eu estou aqui, te conheci. Foi aquele dia que você pregou lá, eu converti, entreguei minha vida para Jesus. Nossa. Então você vê assim, que coisa, como é que Deus faz isso, né? Coisa maravilhosa. É tão interessante porque eu vejo que Deus começa a se mover para voltar até a trazer uns agrados assim para gente, às vezes para colocar a gente no prumo de novo. Quando eu era adolescente, eu trabalhava num acampamento na Palavra da Vida, né? Fazendo a parte da programação, as brincadeiras. Era muito corrido, mas por mais que eu gostasse de fazer aquilo, eu sempre queria tentar conversar com os acampantes, aconselhar, falar de Jesus. Mas eu comecei a perceber que eu fui dando mais importância para a brincadeira, para a programação, do que o foco que eu tinha, que eu queria pelo menos fazer, mas não estava conseguindo. Eu lembro que teve um dia, ela teve aquele cu da fogueira, né? Que é normal de acampamento. Aí o pessoal começa a compartilhar. Não, porque eu conversei com o meu conselheiro, porque eu conversei com o fulano de tal, e me explicou um pouco mais a palavra, então agora eu entendi, eu aceitei Jesus, mudei de vida, larguei isso. Daí você fica emocionado, mas eu falei assim, mas Deus, não é um preciosismo, mas eu queria ser essas pessoas que estão também conseguindo investir na vida. E não ser o cara que é visto só, que faz graça, que brinca e tal, né? E eu lembro que eu orei e falei assim, Deus, eu preciso ajustar um pouco algumas coisas. No outro dia de manhã, era o acampamento de criança até, na verdade. Uma menina de 9 anos me procurou para conversar no café da manhã e falou assim, tio Lucas, eu queria te contar que eu aceitei Jesus ontem, no culto da fogueira. Eu falei, nossa, que legal. Eu tinha visto ela no acampamento, mas tinha 200 crianças no acampamento, mas não conhecia de conversar, nada assim. Eu falei, nossa, que legal. Mas por que você está me contando isso? Eu falei assim, tio Lucas, eu não sei. Eu só sei que Jesus pediu para eu contar para você em primeiro lugar. E você é a primeira pessoa que eu estou contando. E aquilo marcou tanto a minha vida, Charlão, que quando ela falou, cara, eu comecei a chorar. Por quê? Deus estava alinhando de volta, através de um milagre tão simples, o prumo do ministério da minha vida. Uau! Fazendo você voltar o foco para Ele. Exatamente. Sabe?
Então, assim, às vezes são tantas histórias de milagres, né? De provisão, de cura e tanta coisa assim, mas tem coisa simples, né? Aconteceu algo interessante. E foi a única vez, tem 3 anos que eu estou morando aqui. A Esté fez uma oração em casa. Falou assim, mamãe, estou com fome. O papai podia trazer uma coisa diferente. E a Vanessa me contou isso depois. E eu indo para casa, a gente sempre compra assim, ou uma pizza, ou um salgadinho, alguma coisa, né? Eu falei, me deu assim uma coisa de comprar algo diferente. Então tem um restaurante aqui na frente, eu parei até lá e comprei uma bacalhoada. Nunca tinha comprado aquilo na minha vida. E aí cheguei em casa e falei com a Vanessa, comprei um negócio diferente. Aí abri assim uma mesa aí bacalhoada. Aí ela falou, você não vai acreditar. Eu vou chamar a Esté para te contar. E aí quando a Esté falou assim, mãe, papai podia trazer alguma coisa diferente? A Vanessa falou assim, ora filha, pede a Jesus para trazer uma coisa diferente e gostosa para a gente comer. Então ela se derramou para ela, aquilo foi uma resposta imediata de Deus na história dela. Sim. É um milagre. Deus respondeu, mudou todas as circunstâncias, sem ela falar comigo, sem me pedir. E atendeu o pedido do coração da menina. Nossa, que legal. Deus é fantástico, né? Às vezes até quando a gente está... às vezes meio ingrato, até murmurando de algumas coisas. Eu lembro que foi ano passado, no começo do ano, eu estava num espaço lá de casa, que tem um fundo, tem um garden no apartamento, e eu estava agradecendo, porque faz 3 anos também que eu estou nesse apartamento, né, que a gente está comprando lá ainda, e aí eu estava falando com Deus e comecei agradecendo. Deus, obrigado que a gente está aqui e tal. Só que eu sentado lá fora e olhando, mas falta fazer isso, mas falta fazer aquilo, mas a gente podia fazer tal coisa, só que não tem condições, né? Agora temos que guardar primeiro para depois fazer, que é normal para todo mundo. Só que eu comecei a perceber que comecei a deixar de agradecer e comecei a reclamar e murmurar um pouco mais, porque também naquele mês específico eu estava meio do limite ali financeiro, um pouquinho no vermelho até, que não é muito, eu tento não chegar nisso, mas aquele mês infelizmente aconteceu. E aí Deus me visitou e falou assim, Lucas, eu não falei para você, quando eu te chamei para o ministério, que eu nunca ia deixar faltar nada? Eu falei assim, falou Deus, mas eu tô no vermelho. E eu sei que tem alguns erros meus, né? Eu tenho que melhorar, né? Controlar. Sou bem controladinho até, mas aquele mês, infelizmente, e nem era muita coisa. Aí, Deus falou assim, Lucas, por que você não confia em mim nessa área também? Eu disse, Deus, mas eu confio. Eu deixei de ser bancário, me tornar pastor, e tem todo um processo. O senhor que pediu, o senhor sabe o que eu estou fazendo. Assim, então, mas por que você parou de confiar? Aí eu senti Deus falando assim, pega teu celular. Peguei o celular e tinha uma mensagem, uma pessoa que tinha feito uma transferência exatamente no mesmo valor que estava o vermelho da conta. Sem saber de nada. Sem saber de nada. Tanto que, na verdade, eu e a minha esposa, a gente tem uma regra, né? Que quando a gente está precisando de alguma coisa, a gente ora por aquilo, a gente não compartilha aquilo, porque a gente entende que se Deus vai se mover, eu não preciso ter o meu lado humano tentando influenciar ainda mais gente para fazer acontecer, na verdade, também, né? É verdade. Você sabe, olha, eu vivi isso tem muito tempo, logo na minha história de conversão, né? Eu converti em 96, isso eu acho que aconteceu em 98. Mas eu fui com um casal de missionários para São Paulo. Meu pai não ia deixar, tinha pouco tempo de carteira. Eu falei, eu só vou se meu pai dissesse sim, porque é vontade de Deus. E aí ele falou assim, pode ir, meu filho, Jesus te abençoe. E eu fui. A Fernão Dias ainda estava em obras, eu tinha um Uno, me cabia no Uno, né? E aí, quando eu estou chegando... Mas você tirou o banco da... Você tá atrás, né? Atrás. O casal, a missionária assim na frente, o esposo dela e a filha atrás. E aí, quando a gente está chegando assim, na subida da Fernão Dias, estava em obras, em duplicação naquela época, o ponteiro entrou na reserva. E eu falei, nós vamos ficar na estrada, porque está tudo parado, arranca, está consumindo gasolina, não vai dar para a gente chegar. Aí a missionária falou assim, irmão Charles, o meu Deus não é Deus de me deixar pela metade. Eu vou orar e Deus vai multiplicar essa gasolina. Mas eu, assim, estava começando, eu falei assim, mas isso nunca vai acontecer. Assim, Deus pode, mas eu não sei se vai dar certo esse negócio aí, né? Eu lembro que a minha resposta foi assim, então a partir de agora eu não ponho mais gasolina, é só orar. O nosso lado também já... Economia. Aí ela virou para mim e falou assim, pois Deus vai responder a minha oração porque Ele cuida de mim. Você está no seu carro, você vai experimentar o milagre de carona no meu milagre. Nossa. E ela orou, Deus multiplica, porque nós não vamos ficar na estrada, vamos chegar. Eu falei, tá bom.
Aí fui, e daqui a pouco eu comecei a balançar o carro assim, balançar, porque o ponteiro voltou para 1/4. Nossa. E aí eu falei, o ponteiro voltou. Ela falou, você é um incrédulo. Deus está cuidando da gente. E eu fiquei marcando, Lucas, assim, a quilometragem. Eu lembro que o carro rodou, acho que 963 quilômetros com um tanque de gasolina. Então era impossível. Sim, aí não era nem só o tanque, porque nem não, tava cheio e podia ser o sinalzinho ali que estava meio desregulado, né? Batia um pouquinho e voltava, não. Foi a quilometragem. Então eu vi que Deus multiplica a gasolina, cara. Uhum. Multiplica a gasolina, multiplica recurso, cuida da gente. Tudo. Mas acho que uma das principais coisas quando a gente fala de milagre, porque acho que até como a cabeça falou assim, não, então nunca mais vou abastecer o carro. Não é assim também, né? E não é porque a gente, então agora, Deus vai fazer, então eu não preciso fazer mais. Não. Deus faz aquilo que a gente não pode fazer. Até onde a gente pode fazer, Deus vai deixar a gente fazer, né? Lembro que quando comecei a experimentar algumas coisas muito fortes com Deus, quando eu era novo, assim. Tem tantas histórias de milagres, assim, eu tenho uma que foi muito forte para mim, porque como eu perdi minha mãe mais cedo, né? Eu tinha uns 15 anos, meu pai acabou se endividando muito. Porque ele não parava quase em casa, porque ele estava com a empresa e também já era pastor, então estava sempre fora e correndo e tentava atender os desejos dos filhos, então ele acabou se perdendo financeiramente e criando algumas dívidas. E chegou uma fase que ele não tinha mais crédito, cheque especial, mais nada, e chegou um mês na nossa casa, morando até num apartamento bacana, mas não tinha comida para comer. E aí eu lembro que um dia a gente foi tomar café, faltavam uns 10 dias para cair o salário dele, mais ou menos assim. Ele falou assim, filhos, eu queria pedir perdão para vocês. Eu tenho mais 2 irmãos, né? Pedir perdão para vocês porque eu tenho que resolver essa parte financeira, eu sei, tudo mais, mas eu não tenho como comprar comida pro almoço. Ele tá tomando café e eu lembro porque na despensa tinha 1 litro de óleo e 1 quilo de sal. Uau. Que não dá para fazer nada com isso, né? Só com isso não, pelo menos. E aí eu lembro que ele fui para a escola só pensando o que eu ia fazer, como é que a gente ia levantar dinheiro, o que eu podia vender. Mas adolescente, não conseguia resolver nada. Voltamos para casa, a gente orou e pediu para Deus, ele pediu para Deus pediu perdão e pediu para Deus abençoar. Quando a gente voltou para casa, os 3 filhos, meu pai não tinha chego ainda. E ele não compartilhou isso com ninguém. E aí Deus mandou uma pessoa, que a gente não sabe até hoje quem é. E aí o porteiro chamou a gente lá, que tinha uma pessoa lá embaixo. Quando a gente desceu, essa pessoa tinha ido embora, não estava mais lá. Uau. E essa pessoa deixou uma cesta enorme, cheia de comida pra gente, que durou mais que os 10 dias que estava precisando também. Aí a gente foi ver na câmera de segurança. Não aparece a pessoa. Foi vendo isso aqui, o porteiro. Era uma pessoa assim, assim, mas não lembro muito bem, não conseguia descrever a pessoa que foi lá e entregou. O anjo. É Deus fazendo os milagres dele acontecendo também. Mas não só, lógico, a gente se arrepende, tem os nossos erros, as coisas, mas Deus também faz aquilo que está fora do nosso alcance também, né, nesse sentido. Então, acho que é legal trazer esse lado dessas histórias. Aí, Charles, aqui em Curitiba, né, você chegou aqui há 3 anos, começou a andar junto conosco aí na Semana de Avivamento e vendo os milagres acontecendo aí. Nós ganhamos uma igreja. Estádio, exatamente, até a própria igreja, a história da Lagoinha aqui em Curitiba é um milagre que Deus fez também acontecer. Né? Então, assim, é tanta coisa bonita que Deus faz que não é assim, então a gente vai cruzar os braços e esperar alguma coisa acontecer. Não, a gente vai continuar trabalhando. É verdade. Naquilo que Deus coloca sobre a nossa responsabilidade. O que tem nas mãos? O que tem nas mãos é o que a gente vai fazer acontecer. Agora, chega momentos e situações em que não tem como eu resolver. E aí eu preciso olhar para cima assim, Deus, agora tá com o Senhor, né? É verdade. Amém. Amém. Charlão, obrigado aí pelo teu bom. tempo. Muito bom, só contando as histórias aí. Rápido. Ixi, dava para passar muito tempo contando a história que Deus está fazendo aí também. É verdade. Tá bom? Charlão, obrigado por estar com a gente, que Deus te abençoe muito. Obrigado vocês. Pode ter certeza que desde quando você chegou, a gente já fez amizade, né? Já era amigo de alguns aqui da nossa igreja antes de chegar em Curitiba. A gente já orava e continua orando para que a Lagoinha aqui em Curitiba possa crescer cada vez mais e abençoar mais a cidade também. Amém, amém. Eu sou muito grato, muito feliz. Imagina. Plínio já dormiu lá em casa. O Albert dormiu lá em casa. Amém. Gente, até o nosso próximo programa. Muito bom estar com vocês aqui no nosso OneCast.